Tudo bom com vocês? Se tá tudo bom, tá tudo bem. Então vamos lá para mais um dia de gravação. A gente já falou sobre os posicionamentos de mão e agora a gente vai falar sobre os posicionamentos do punho, né? Que vamos falar sobre duas incidências de rotina e as outras especiais, beleza? Então vamos lá pro vídeo. Primeiro, a primeira de rotina aí a gente tem punho PA. A gente vai ter 1 metro, né, de distância, a gente vai colocar 1 metro de distância de foco filme, né? Chassi 18x24, a gente pode estar usando retrato, né? Ou dependendo da estrutura, a gente pode colocar na transversal, dividido para duas incidências. Fora de book, né? Fora de book é o quê? Fora lá daquela gaveta, né? A gente pode colocar a estrutura diretamente em cima do chassi. A posição do paciente vai ser sentado na extremidade da mesa, né? Então, do lado da mesa, sentado, né? E a gente vai colocar o punho dele em cima do chassi em prona, né? A mão em prona, que é com a palma da mão voltada para baixo, né? Centralizar o punho no meio do chassi, né? A gente sempre tem que lembrar de centralizar a estrutura no meio do chassi, a estrutura que está sendo estudada, que no caso é o punho. A gente coloca ela no meio do chassi e o antebraço tem que estar perpendicular ao eixo da mão, né? Bem retinho, do jeito que está aí na imagem que vocês estão vendo. O raio tem que estar perpendicular, incidindo no meio do carpo, que é lá no meio do punho, né? 2 centímetros acima dos processos estiloide da una e do rádio. Beleza, pessoal? Então vamos para a próxima incidência de rotina. Punho em perfil. Vamos colocar aí os parâmetros de 1 metro de distância de foco filme. O chassi são o mesmo, 18x24 retrato. Fora de book, né? Posição do paciente sentado na extremidade da mesa, né? A gente pode colocar os braços apoiados na mesa, né? Angular ele em 90 graus também, do jeito que tá na imagem lá. O paciente tá de lado, né? Com o braço angulado em 90 graus e perfil, né? A mão em perfil verdadeiro, né? Bem perfilado, com os dedos estendidos, né? Então a gente vai colocar o punho sobre o chassi e colocar o punho, né? Ali o carpo centralizado no meio do chassi. Da mesma forma anteriormente que eu expliquei para vocês, centralizadinho, né, e tal. E a gente vai colocar a mão em perfil verdadeiro e com os dedos estendidos, né? A gente não pode deixar a mão do paciente em prona, porque senão vai dar errado no nossa incidência aí, nossa radiografia. Tem que deixar a mão dele bem em perfil mesmo, nunca esqueçam disso. E o raio perpendicular direcionado para a parte do carpo, né, que é lá no punho, direcionado no meio do punho, que é 2 centímetros acima do processo estiloides. Então vamos para a próxima incidência. Então nós já falamos de rotina, que são essas duas, AP e perfil. Então quando alguém perguntar para vocês qual é a incidência de rotina de punho, AP e perfil. Então bora ver as especiais, que são as fodidas do momento. As que fodem com a nossa cabeça. Vamos pra lá. Punho oblíqua. Isso daqui é uma das fáceis de punho, né? Muito fácil. 1 metro de distância, né? 18x24 retrato. Ou dividido nas transversal, né? Eu, particularmente, eu acho que eu prefiro fazer em 18x24, né? Retrato. Fazer duas incidências, né?
Mas dependendo do lugar que você vai trabalhar, eles preferem dividir filme, né? Pra economizar tempo e, e os filmes, né? Posição do paciente. A extremidade da mesa, né? Com o antebraço e a mão alinhado, né? Daquela forma que eu falei, tem que estar bem alinhadinho a mão e o antebraço, né? Retinho do jeito que tá ali na imagem. Posição da estrutura. A estrutura tem que estar com a mão obliquada em 45 graus. Você vai rotacionar ela para cima assim, em forma rotacionar ela externamente, né? Então, em 45 graus, do jeito que tá ali na imagem, né? Você pode colocar os dedos dele em arco assim para dar suporte, né? E alinhar o punho no meio do chassi, né? Sempre tá alinhando a estrutura a ser radiografada no meio do chassi. A gente vai colocar lá o raio perpendicular na mesma área, no meio do carpo, né? 2 centímetros acima do processo estiloide. Bora para a próxima, então. Desvio na. Aí aqui a gente vai colocar 1 metro de distância, chassi 18 por 24 retrato, né? A gente vai colocar o escafode ali no meio do chassi, né? E o paciente a gente vai colocar ele na extremidade da mesa, né? Com a mão e o punho sobre o RI. A mão em prona, né? E o antebraço e a mão alinhados, né? No mesmo eixo, certinho. E a mão vai ter que dar uma inclinadinha nela pro lado da una, né? Que é do lado do dedinho mindinho que vocês estão vendo, né? Isso é o desvio ulnar. A gente vai inclinar o máximo que o paciente puder, né? E a gente vai colocar o raio central em cima do escafoide, né? Em cima do escafoide, a gente sabe que o escafoide fica ali perto do polegar, né? Então a gente vai colocar o raio incidindo em cima do escafoide e angular o raio 15 graus, né? 15 graus proximal. O que é 15 graus proximal? É por sentido do do sentido do cotovelo, né? 2 centímetros acima do processo estiloide do rádio, né? Então é isso aí, pessoal. Esse é o desvio na. E a gente vai ter também, né, outros métodos. O método de STET é modificado para PA de escafoide, né? Que é outra variação aí do escafoide. Com ele sem angular o raio, né? Mas com elevação do punho ali. Com um pedaço de espuma, né? Aí, em vez de ser o raio angulado 15 graus, você vai colocar ele perpendicular, né? Com desvio na. Então, se o paciente não conseguir fazer essa, essa inclinação com a mão, né? Pro lado, você pode fazer o desvio na sem essa inclinação da mão. Você pode colocar a mão reta do paciente em cima da espuma e o raio perpendicular, né? Caso o paciente tenha fratura e não possa fazer essa inclinação da mão. Então é isso aí, pessoal. Bora lá pro desvio radial. Aqui, diferente do desvio ulnar, né? A gente vai colocar aí um metro de distância, 18 por 24 chassi, né? As mesmas indicações, mas é o paciente sentado na extremidade da mesa. Mas a única coisa que vai ser diferente aqui
é que a gente vai estar fazendo a inclinação da mão do paciente pro outro lado, que é pro lado do rádio, né? Então, você vai ver lá o polegar tá do lado do rádio, então você vai inclinar a mão pro sentido do rádio, né? Aí com a mão em prona, né? Com a palma da mão voltada para baixo e a mão, né? E o punho e o antebraço alinhado, né? No mesmo eixo. Alinhado que eu falo assim, alinhado, né? Você vai ter a inclinação ali da mão, mas tem que deixar o antebraço e a mão alinhado no mesmo eixo, né? No mesmo plano. E é isso aí, pessoal. A gente vai colocar o raio perpendicular para a área média do carpo, lá no meio do carpo, né? Opa. Então aqui a gente vai ter a outra incidência, né? Uma especial, essa aqui, o canal do carpo, né? Aí a gente vai ter que os parâmetros de distância foco-filme de 1 metro, chassi 18 por 24, né? Retrato. E a posição do paciente a gente vai colocar ele sentado na extremidade da mesa, né? E a gente vai pedir pro paciente, né? Fazer hiperestender a mão, né? Do jeito que tá ali na imagem. Fazer essa dorsiflexão até que o eixo longitudinal dos metacarpos e o dos dedos estejam mais próximo da vertical, né? Então a gente vai fazer essa hiperextensão da mão, né? Aí a gente pode pedir para o paciente levantar a mão e usar a outra mão para fazer essa extensão, estender mais ainda, né? Ou então com a faixa. Isso se o paciente conseguir, né, pessoal? Se o paciente, na medida que o paciente conseguir, né? A gente também não vai fazer o paciente, se ele estiver sentindo dor lá, é claro que a gente não vai colocar ele para fazer essa extensão toda, né? Mas se ele der conta. Então, a mão vai estar num ângulo de 90 graus em relação ao antebraço, né? A gente vai sempre deixar o antebraço perpendicular ali, alinhado e tal. Não deixar ele torto, né? Então a gente vai fazer a angulação do raio aí de 25 a 30 graus, né? Em relação ao eixo longitudinal da mão, né? E a gente vai incidir o raio central, né? Bem na base do, do terceiro metatarso, né? Metacarpo. Foi mal, metatarso é do pé. Então, no centro da palma da mão, né, pessoal? Pra tá incidindo ali nos, nos ossos do punho ali, né? Então, é bem tranquilo essa incidência aqui. Vamos para a próxima. Ponte do carpo. Né? Os parâmetros são de 1 metro, né? Chassi 18 por 24. A gente vai colocar o paciente em pé ou sentado na extremidade da mesa. Eu acredito que em pé seja mais fácil, né? Para ele colocar a mão da forma que tá aí na imagem. A palma da mão do paciente tem que estar voltado para cima, né? Aí ele vai flexionar suavemente, né? O punho até onde ele puder tolerar.
até que faça um ângulo de 90 graus, a mão e o antebraço, né? Aí você vai angular o raio em 45 graus, né? Bem no... quase no finalzinho ali na parte distal ali do antebraço, né? Você vai angular o raio em 45 graus e colocar ele na parte distal do antebraço, né? A 4 centímetros, 4 centímetros aproximadamente do punho, né?